Uma outra situação, gente, chocou todos nós, porque invadiu o noticiário. Um ataque, né, o mais violento ataque do Hamas contra Israel. E as coisas são trazidas pra gente nesses termos, né? O Hamas, um grupo terrorista que simplesmente disparou mísseis contra Israel, atingindo alvos civis e matando aí quase 200 pessoas. Eu sou obrigado a falar um pouquinho sobre isso para que as pessoas entendam do que se trata a situação na região do conflito entre Israel e Palestina. Gente, Israel hoje pratica uma política de colonização, de limpeza étnica e de apartheid contra a Palestina. E não é de hoje, gente. São mais de 70 anos. Mais de 70 anos. A faixa de Gaza, tá, que acabou ficando como um território palestino, é um dos territórios mais densamente povoados do mundo. Uma região extremamente pequena, com 2 milhões de habitantes, que vem sendo sistematicamente bombardeada. Hoje, tá, a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Eles foram isolados por Israel. Tá? 80% da população é desempregada. Israel bombardeou os hospitais da região. Hoje em dia, a média de acesso à energia elétrica na faixa de Gaza é de no máximo 4 horas por dia. Israel vem praticando uma limpeza étnica sem precedentes. Hoje, a gente pode dizer com tranquilidade que a postura de Israel é uma postura de um Estado terrorista, praticando uma política aberta de apartheid condenada no mundo inteiro. Só que Israel consegue manter isso porque tem o apoio dos Estados Unidos, que tem poder de veto nas resoluções internacionais que dão conta de poder fazer alguma sanção contra Israel. Tá? É uma coisa que a gente tem que entender, e essa imagem ajuda a gente a compreender do que vem acontecendo nesses mais de 70 anos. Tá? Quem criou o sionismo, vejam, o problema não é com os judeus. O problema não é com os judeus. O problema é que a Europa inventou o sionismo. E não tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Lá no início do século XX, os ingleses já prometiam levar os judeus de volta para a Palestina, como se não tivesse ninguém lá. Claro que depois da Segunda Guerra é criado oficialmente o Estado de Israel num local onde já havia um Estado, de um povo que estava lá há milênios, que é o povo palestino. De lá para cá, Israel vem adentrando no espaço dos palestinos, edificando fortificações nas áreas cultiváveis, vem concretando poços que são fonte de água potável dos palestinos e vem executando civis palestinos sistematicamente. Hoje, a gente teve como reação ao ataque do Hamas uma atitude de Israel que matou 3 vezes mais gente, em retaliação ao ataque do grupo Hamas contra Israel. Israel hoje pratica um apartheid com limpeza étnica e vem colonizando. Então, passa literalmente a patrola por cima de famílias palestinas, depois coloca lá colonos. Vejam, o colonialismo não é algo do século XVI. Isso é praticado por Israel. E vamos pensar que isso já havia acontecido antes, porque a Palestina era território já colonizado, que foi mantido e agravado depois do projeto sionista europeu colocado em prática com a criação do Estado de Israel. Então, assim, a gente não pode deixar de saber dessas coisas. Nenhum lugar do mundo tem sido tão violentado quanto a Palestina há tantos anos. Tantos anos. São 75 anos de um verdadeiro genocídio, uma limpeza étnica bárbara, absolutamente bárbara, desumana, cometida contra os palestinos. Então a gente não pode
deixar de falar as coisas nesses termos. Por quê? Porque a nossa mídia de massa, ela compra a versão de Washington de maneira automática. Quando você vê o repórter, que é o correspondente para trazer notícias de Israel, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, esse repórter não está na faixa de Gaza, não está na Cisjordânia, ele está em Nova York, ele está em Washington. Então é reproduzido para nós o release do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem Israel como um protetorado na região. Então esse é o nível de subserviência da nossa mídia de massa. É claro que quando a gente vê civis morrendo, a gente sabe que não é bom, mas é uma guerra. E aí a gente escutou nos últimos dias que Israel declarou guerra contra a Palestina como retaliação ao ataque do Hamas. Sim, é verdade. Israel declarou guerra contra a Palestina há 75 anos atrás. Mas eles não podem falar em guerra, eles não permitem que seja falado em guerra. E mais, vamos entender uma coisa. Israel é uma ditadura que acabou de aprovar supressão da divisão entre os poderes, com o executivo comandado pelo Netanyahu passando a dominar também as ações no judiciário. Então, assim, primeiro, não é a única democracia da região, não é uma ditadura. Tá? Segundo, é um Estado terrorista. Não existem outros termos para se referir ao Estado de Israel. E vejam, não tem nada contra os judeus. O problema não está na religião judaica. O problema está no sionismo criado pela Europa e no Estado genocida que é o Estado de Israel.